primeiros anos são fundamentais para a vida humana. Muito do que ocorre na fase adulta é decorrente das estimulações, carências ou traumas da fase que vai do nascimento até 5, 6 anos de idade, mais ou menos. O deputado Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, vai falar sobre o marco legal da primeira infância. O Palavra Aberta é uma produção da Rádio e da TV Câmara. Eu me lembro, deputado Osmar Terra, que uma vez eu li alguma coisa da Melanie Klein, que era uma grande psicanalista, de uma das vertentes da psicanálise, né? E ela se dedicou muito à questão da criança. E ela foi além do que o Freud, porque foi o Freud, no fundo, que puxou essa história da infância que vai repercutir no resto da vida. E ela falava, não, ela foi radical, ela falou assim, não, até os 2 anos, esses 2 anos primeiros são decisivos na vida, né? E vamos pensar em termos de Brasil, né, do que acontece no Brasil. Acho que há uma certa, eu diria, por falta de informação, no caso das pessoas, mas acho que nunca houve uma política pública, digamos assim, no sentido de concentrar o foco da atenção nessa fase tão decisiva da vida, né? Com certeza. A ciência, nos últimos 20 anos, mostrou que esse é o período crítico, é o período mais importante do desenvolvimento humano, né? Até então, se achava que a criança sendo bem alimentada, trocando de fralda, dando banho, né, botando ela para brincar um pouquinho, Tudo se resolve. resolvia o assunto, né? E hoje se sabe que não é assim. A criança tem necessidades importantes que têm que ser atendidas, inclusive emocionais, afetivas, emocionais. O olhar sustentado da mãe ajuda a organizar o cérebro da criança. São descobertas fantásticas que estão sendo feitas agora. E são momentos críticos. Naquele momento é que se organiza, depois não se organiza mais, né? Então, uma criança que é maltratada, negligenciada, abusada nos primeiros 2 anos de vida, ela vai ter um problema para o resto da vida, né? E principalmente, eu diria assim, de 2 a 3 anos é a fase crítica, do útero até 3 anos de idade, né? Por isso que nós criamos uma frente parlamentar, eu coordeno a frente parlamentar da primeira infância, e agora conseguimos, com o presidente Henrique Alves, ter a comissão especial que vai tratar do marco legal da primeira infância. Tem um grupo de deputados assim que estão muito bem, estão preparados para esse debate. Inclusive, nós conseguimos uma articulação com a Universidade de Harvard, com a USP e com a PUC do Rio Grande do Sul, fazer um curso de formação de gestores e parlamentares nessa área da primeira infância, recebendo as informações das descobertas todas que foram feitas, das mais importantes. Então, eu acho que nós estamos realmente preparados para criar uma legislação, avançar no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, criar uma legislação mais avançada com foco na primeira infância, detalhando mais a questão da primeira infância. Eu vou fazer aquela pergunta, tipo, não é provocativa não, mas eu acho que eu tenho que fazer. Por exemplo, seguinte, deputado, quando o senhor me fala desse marco, né, da primeira infância, esse marco legal da primeira infância, eu fico imaginando que o resultado de toda essa pesquisa, esses trabalhos do envolvimento dos deputados nessa questão toda, seja a adoção de novas políticas públicas. Exatamente. De orientação à população e até de atendimento, digamos assim, né, nos órgãos públicos. Agora, deputado, o senhor não acha que, aí que vem a pergunta, o senhor não acha que, digamos assim, as instituições públicas brasileiras já não estão sobrecarregadas e mal dando conta, não é? Em termos de cuidar da criança digamos, de 7, de 6 para frente, quer dizer, nós tínhamos essa ideia das creches pelo Brasil inteiro. No fundo, quer dizer, você acha que você acha que o Estado brasileiro tem condições? Eu acho que é uma questão de prioridade, né? Se tem impacto. Porque é uma ilusão achar que a criança passa a aprender no momento que ela chega na escola. Pois é. Ela já chega na escola sabendo aprender mais ou menos conforme os estímulos e os cuidados que ela teve nos primeiros anos. Exatamente. Ela já chega mais agressiva e violenta ou menos, ou mais pacífica e sociável, conforme os estímulos que ela teve. Esses indivíduos muito violentos, que têm problemas sérios, que toda hora são presos, a questão do sistema penitenciário e tal, se pode prevenir muito da violência trabalhando no início da vida. Então, o James Heckman, que é um economista que ganhou o Prêmio Nobel de 2000, ele diz que para cada real, o dólar, né, no caso que ele fala, investido no início da vida, você pode economizar $12 em serviço social, sistema prisional, em tudo, 20 anos depois, 30 anos depois, né? Então, é um investimento com melhor retorno que tem na área social, na área de políticas públicas, né? Não tem...
Eu tenho uma experiência no Rio Grande do Sul, eu fui secretário há 8 anos da Saúde, nós criamos o programa PIM, Primeira Infância Melhor. Hoje já passou pelo PIM perto de 100 mil crianças que foram atendidas em casa até fazer 6 anos de idade, toda semana. Então, isso tem um impacto na escola, tem um impacto em todas as outras áreas. É isso que nós esperamos que aconteça com um novo marco legal que o governo, eu acho que o governo da presidente Dilma tem procurado avançar nessa questão das creches. O Brasil Carinhoso é um exemplo disso, né? Mas precisa muito mais. E eu acho que nós podemos dar um subsídio, um substrato legal que obrigue, né, inclusive os municípios, todo mundo a avançar nessa direção. Pelo que eu entendo, quer dizer, talvez não seja uma questão de enormes investimentos financeiros, Não. seja usar a infraestrutura já existente, Claro. os recursos humanos e Além das acertar o foco, creches, né? além das creches são importantes, um acompanhamento em casa, a educação da família para estimular melhor a criança tem um impacto enorme. O PIM, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é um programa de acompanhamento em casa. O governo está montando agora uma proposta no Ministério da Saúde, com o Ministério do Desenvolvimento Social, também de acompanhamento em casa, né? Então, eu acho que isso faz com que mude a vida das famílias e das crianças. Inclusive, corta o ciclo da pobreza. A criança com melhores condições de aprendizagem vai puxar a família, acaba tirando a família a longo prazo da pobreza também. Agora eu fico pensando, deputado, que muito disso decorre das famílias desajustadas no Brasil. A gente vê muito, não sei se posso até desatualizar em termos estatísticos, o senhor deve estar mais sabendo bem mais que eu, mas é muita menina de 14, 15 anos tendo filho, né? Quer dizer, tem uma coisa curiosa, quer dizer, então essas meninas são geralmente as meninas, né, de famílias já desestruturadas, né? Então elas têm crianças, né? Elas vão parir muito jovens e aí começa a multiplicar o problema de novo. É isso, essa engrenagem, digamos, essa engrenagem é que tem que ser quebrada, né? E se nós fizermos, se o governo tiver políticas públicas que intervêm no início da vida, ele muda esse ciclo. Ele vai diminuir o número de meninas. Em geral, as meninas que têm filhos precocemente, elas têm, como tu disseste, um problema emocional importante, né? Que não foi resolvido lá no início, né? Se a gente começar a cuidar do início da vida, a gente muda o resto. Quebrar essa cadeia, né, de consequências. Agora, me diga, então, o que vai acontecer? Quer dizer, o que o senhor está esperando nesse ano, que é um ano, digamos, é um ano meio atípico, nós temos eleições, Copa do Mundo, tudo isso. Como é que o senhor imagina caminhar com essa questão, essa cruzada aí em relação essa infância, primeira infância, digamos assim? Eu acho que é um tema que tem pouca oposição, né? Tá todo mundo, no momento que as pessoas entendem a importância, não tem partido político, não tem governo, não governo, todo mundo quer ajudar e quer fazer avançar. Isso vamos dizer assim, é o trunfo que nós temos para tentar aprovar isso esse ano ainda, né? Eu acho que os deputados estão muito bem preparados, né? O grupo que compõe a comissão especial é um grupo fantástico. E nós vamos procurar ainda trazer algumas autoridades internacionais, né, para esse grande debate. O pessoal da Universidade de Harvard, da Universidade de Montreal, no Canadá, são a ponta da pesquisa no mundo hoje, né? Então, a gente acha que consegue estabelecer esse marco legal esse ano ainda. Não sei se antes ou depois da eleição, mas vamos tentar. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida, só para antes de terminar, que me vê. Quer dizer, os outros países, eu não sei, mas os outros países já adotaram políticas dessa natureza, em políticas públicas, desde que nasceu, está lá. Acompanhando. Os Imagina Estados Unidos têm o Early Head Start, mas são focalizados nos grupos mais vulneráveis. Tá. Então, os Estados Unidos têm o Early Head Start, tem o Nursing Family Partnership, que é uma parceria com serviços médicos de acompanhamento, né, nas crianças mais vulneráveis. A Inglaterra tem o Sure Start, Cuba tem o Educa Tu Hijo. Tem várias experiências no mundo andando que nós podemos aproveitar. Deputado Osmar Terra, muito obrigado pela sua vinda. Sucesso nesse projeto. Muito bem. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.